Olá pessoal, meu nome é Sergival Isídio, sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto Educa Live, né? Esse projeto que leva essas aulas remotas até vocês, aos nossos alunos. Eu gostaria também de mandar um abraço para todos os nossos alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, todos os pais de alunos, todos os responsáveis por esses alunos. Não é uma fase fácil, eu sei que é uma fase difícil mantermos nossos filhos em casa agora, nosso maior tesouro, eu diria assim, maior atenção por conta dessa doença, falar que ainda não estamos em segurança para voltarmos às aulas presenciais, então não existe uma estrutura ainda pronta para atender que possa proteger a todos, tanto aos alunos e todos os outros funcionários e também aos professores, e por isso existe essa dificuldade toda. Então, mandar um grande abraço, dizer assim um pouquinho a vocês, esperem mais um pouquinho, tenham um pouco mais de cuidado, eu sei que muitas pessoas estão passando uma certa dificuldade, mas é preciso que se tenha aí muita tranquilidade, tenhamos aí fé que isso logo vai passar, isso logo vai acabar e, se Deus quiser, nós vamos retomar rapidamente a todas as atividades em nossas cidades, eu diria assim. Se forem à rua, usem máscara e o álcool em gel, porque a gente não sabe quem está doente, a gente não consegue ver essa situação de doença, né? Porque é um micro-organismo e se espalha, se dissemina com maior facilidade, então a gente não sabe quem está doente e quem não está. Hoje nós vamos aqui falar um pouquinho da nossa aula remota, hoje é a respeito de todos os seres vivos e as suas adaptações no sentido da evolução. A gente vai falar para o pessoal do 8º ano de ciências para a gente entender melhor como acontece, como os seres conseguiram também sair de uma área ou de uma região e se adaptar ao calor, ao frio. A gente tem a história dos anfíbios, né? que é uma classe, tecnicamente falando, que traz essa condição, né? Essa mudança, eu diria assim, de um setor para outro setor, né? De sair da água e vai para a terra, e a gente lembra que são milhões de anos até esse processo de respiração dentro d'água, quando ele é muito jovem, através das brânquias, né? E depois ele forma os pulmões e sai da água e volta para a terra, mas ainda tem necessidade de reprodução no ambiente aquático, é o caso desses anfíbios. Depois a gente também tem os répteis, que de uma maneira geral, a gente fala, alguns biólogos, alguns pesquisadores falam que os dinossauros foram os nossos maiores répteis que apareceram no globo terrestre, então a gente tem uma ideia aí de adaptação no sentido da evolução, no sentido da biologia, no sentido da ciência de uma maneira geral. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho a respeito desse processo de mudança, né? A evolução na biologia corresponde ao processo de mudança, de adaptação de cada espécie em um determinado tempo. Eu poderia dizer assim, ainda hoje, algumas dessas espécies processam essa ideia de transformação, de adaptação, de evolução. Então a mudança ainda acontece. A atual diversidade de seres vivos é resultado de processo de transformação e adaptação dessas espécies aos vários ambientes, no sentido da evolução da biologia ou da evolução biológica propriamente dita. A ideia principal dessa evolução biológica é que todos os seres vivos acabem tendo uma ideia de ancestralidade, de ancestral, do que veio antes, mostrar essa relação do que tinha antes, do que tem hoje e como vai acontecer uma projeção, né, para um futuro. Então, com todas essas mudanças climáticas, com todas essas mudanças de temperatura, de condição alimentar, a gente sabe que a escassez de água provoca assim o êxodo, a mudança de uma região para outra região de determinadas espécies, mas a gente sabe que a interferência do homem é muito forte nesse sentido, e essa ideia de
aumento da temperatura do planeta acaba provocando essas mudanças no clima e o clima fica meio que desorganizado, eu diria assim. A partir dessa ideia surgiu a enorme variedade de espécies que encontramos hoje. Pode-se dizer que a evolução é o processo pelo qual os organismos modernos se desenvolveram a partir de ancestrais, dos antigos ancestrais. Até meados do século XIX, predominava a ideia do criacionismo, ou seja, que Deus tinha criado todos os animais e daquela forma e tudo mais. De acordo com o criacionismo, as espécies foram criadas por um ato divino, se mantém e nada mudou até hoje, mas a gente percebe que cientificamente existe uma contradição. Então, o livro religioso não pode ser estudado de forma científica e o livro científico não pode ser estudado de forma religiosa. Eu estou falando isso para que não haja uma contradição na cabeça de vocês que estão me escutando. O livro de ciências tem que ser estudado como ciências, como processo de evolução. Não estou querendo que ninguém mude aqui a maneira de ver a criação do divino de Deus, eu diria assim, de uma forma geral, para o homem e para todos os animais. Ainda no meio do século XIX, começa a se ganhar força a ideia da evolução, dessa mudança. Nesse contexto, as ideias de Charles Darwin e Alfred Russell, e de Wallace, são as mais consistentes para explicar que existe um processo de seleção natural, onde o ser mais forte sobrevive e o mais fraco acaba sendo extinto, e que essa seleção natural vem até os dias de hoje de uma forma mais, eu diria, contundente, mais forte, eu diria assim, nos explicando que houve uma mudança, inclusive o próprio homem passou por essa mudança porque ele tem ou ele traz esses ancestrais. Mas como a gente fala em adaptação, em condição de sobrevivência, a gente tem algumas espécies que de uma forma mais tranquila sobrevivem a baixas ou a altas temperaturas que se encontram em regiões bem distintas, eu diria assim, no próprio planeta. Atualmente, a teoria do neodarwinismo explica essa evolução desses seres também para esse lado, para essa condição. E ela surgiu no século XX e representa a união dos estudos, de Charles Darwin, que principalmente a seleção natural, essa condição dessa seleção natural, com essas descobertas na área da genética, como as leis de Gregor Mendel, e essas mudanças que nós chamamos muitas vezes fisiológicas, de forma, de função, de mutação. Existem algumas mutações, existem algumas transformações desses seres que acabam ocasionando em situações mais determinantes. Evidências da evolução biológica. Entre as principais evidências dessa evolução da biologia, ou biologicamente falando dos seres, existe o que nós chamamos de registro fóssil. Na verdade, que seria estudo de restos de animais que viveram em um outro momento, que viveram em uma outra época. Então, hoje, a paleontologia, os paleontólogos, eles já são estudiosos desses fósseis, desses seres que sobreviveram ou que viveram em épocas remotas, muito anteriores a nós, e que tem essa condição de facilitar a história e o processo da evolução. Então, o registro fóssil é, na verdade, qualquer vestígio, qualquer resto desses organismos que são muito antigos e que foram preservados com o passar dos anos por meio de processos considerados naturais. O estudo desses fósseis permite construir, na verdade, a imagem de uma espécie que já se encontra desaparecida e contribui também para o estudo da evolução desses seres vivos que nós encontramos hoje no planeta. A partir desses estudos, dessas análises, dessas condições de semelhança e diferença entre as espécies, pode-se entender, pode-se concluir sobre o seu surgimento e sobre também o seu desaparecimento. A adaptação corresponde ao
ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente em que vivem. Essas adaptações são características mantidas nas populações ou fixadas nas espécies por seleção natural, porque têm uma importância relativa na sobrevivência e reprodução dos organismos. São exemplos de adaptação a camuflagem, mimetismo, que a gente vai ter mais ou menos uma ideia de como funciona daqui a pouco. Eu vou tentar mostrar para vocês essas adaptações. Aí as adaptações, essas camuflagens, também auxiliam no processo de sobrevivência de cada espécie dentro daquele ecossistema, ou seja, os predadores acabam se distraindo, confundindo suas presas e não as atacando. Semelhança ou semelhanças entre as espécies. São diversos grupos de seres vivos que acabam tendo uma ideia de um ancestral comum durante uma história de evolução, de mudança. E algumas evidências são fatos, como esses órgãos homólogos que têm a mesma origem embrionária, que têm a mesma semelhança anatômica, porém que têm funções diferentes, mas que têm a mesma origem. Então isso dá uma ideia de órgãos muito parecidos entre seres considerados relativamente diferentes. O processo que originou esses órgãos homólogos é chamado de divergência evolutiva. É um exemplo, na verdade, são membros anteriores de grandes partes desses vertebrados. Órgãos análogos, que na verdade são aqueles que têm a origem embrionária e a estrutura anatômica diferente, mas que exercem a mesma função. Os homólogos são que têm a mesma origem embrionária e semelhança anatômica, mas exercem funções diferentes. Os análogos são aqueles que têm a origem embrionária e funções e estruturas anatômicas diferentes, anatômicas diferentes, mas que exercem a mesma função. Então, eles surgem de uma ideia de evolução, dessa convergência evolutiva. Os órgãos vestigiais, que são, na verdade, atrofiados em função aparente, ou seja, um exemplo, o apêndice do homem, que apresenta o vestígio de um compartimento do intestino que abrigava micróbios para a digestão da celulose em nossos ancestrais herbívoros, ou seja, a gente consegue provar cientificamente, fisiologicamente, que houve uma mudança na nossa estrutura. Ou seja, semelhanças também embrionárias ou embriológicas, como a gente chama, quando se observa, na verdade, o desenvolvimento embrionário de algumas espécies. E nota-se também que são muito semelhantes em alguns aspectos. Isso demonstra uma evidência de ancestralidade comum. Por exemplo, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos são muito diferentes quando adultos, mas seus embriões são muito semelhantes. Ou seja, na verdade, existe essa condição. Semelhanças moleculares. Os avanços da biologia molecular têm permitido comparar a estrutura genética de diferentes espécies. Esses estudos acabam complementando-se ou complementam as semelhanças anatômicas e embrionárias e acabam confirmando a relação de parentesco entre essas espécies, por assim dizer. Os mecanismos provenientes diretamente da evolução biológica, a teoria do neodarwinismo, que considera os seguintes mecanismos como os fatores para as mudanças evolutivas. A mutação, que é aquilo que eu já comentei anteriormente, dentro da possibilidade da genética, corresponde a qualquer alteração do material genético de um organismo que pode originar uma nova característica e aí ficar em uma descendência para todos os seres que virão a partir daquela mutação. Se essa nova característica oferecer alguma vantagem ao indivíduo, o alelo tende a ser preservado pela seleção natural. Deriva genética. A deriva genética corresponde a um processo de mudança ao acaso das frequências alélicas de uma população. Os alelos, ou seja, os cromossomos que vão dar essa característica, que vão transferir essas características para os novos seres.
Essa deriva genética altera essa frequência e ela passa a acontecer dentro de uma população de modo aleatório, ou seja, não se trabalha mais na condição da produção dessas adaptações. Ela uma hora vai acontecer, uma hora não vai acontecer, e de uma maneira geral, isso afeta todo o processo de transferência de características dos ancestrais daquela espécie para os seus descendentes. A seleção natural, que essa a gente já sabe como funciona, é um mecanismo que caracteriza, eu diria assim, ou por assim dizer, todo o processo de evolução. É através dela que os indivíduos mais adaptados a uma determinada condição são selecionados. Assim, eles têm mais chance de sobreviver, se reproduzir e transmitir suas características aos seus descendentes. A irradiação adaptativa, gente. Essa é um processo, é considerado um processo evolutivo que ocorre quando o ancestral acaba colonizando ou coloniza diferentes ambientes, ou seja, ele vai em ambientes diferentes e pode originar espécies também diferentes, porque ele vai encontrar ali alguns outros seres que consigam se relacionar e dali dar uma ideia de condição de descendência para aquela espécie também em ambientes diferentes. Ao colonizar novos ambientes, cada grupo fica submetido a diferentes condições ambientais. Assim, possibilita o surgimento de uma grande variedade de formas de vida. A seleção natural permite a sobrevivência dos mais adaptados. O isolamento geográfico, quando aquela espécie não consegue ultrapassar essa barreira geográfica, física, eu diria assim, entre grupos, permite uma especiação, ou seja, um processo de formação de novas espécies, mas o isolamento dá uma ideia de não haver uma variabilidade também dentro dessas espécies. Em resumo, a irradiação adaptativa corresponde ao surgimento de espécies em diferentes ambientes a partir de um ancestral comum. Um exemplo de irradiação adaptativa é a diversificação desses mamíferos que nós conhecemos que compõem o planeta de uma forma geral. Esse grupo de animais possui um ancestral comum e são adaptados a diversos tipos de habitats, como terrestres, aquáticos, aéreos, ou seja, nós temos, eu diria assim, mamíferos em todas as áreas do planeta. A gente tem a baleia, que é o maior mamífero do planeta, nós temos todos os outros mamíferos terrestres e ainda nós temos aí mamíferos considerados, eu diria assim, aéreos, né, que conseguem voar também, que conseguem ter essa condição. A irradiação, né, adaptativa dá origem à homologia, né, que se refere às semelhanças entre estruturas de diferentes organismos, devido à mesma origem embriológica. Nesse caso, essas estruturas podem ou não desempenhar a mesma função, essa mesma ideia de formação de função. Com base na irradiação adaptativa dos mamíferos, essas condições estruturais homólogas acabam tendo uma ideia de formação de membros superiores do homem, por exemplo, a pata do cavalo, a nadadeira da baleia, as asas do morcego e por aí vai. A convergência evolutiva pode ser resumida na adaptação de diferentes organismos a uma mesma condição ambiental. Um exemplo é a semelhança entre as formas dos corpos do golfinho, dos tubarões e de duas espécies que vivem em um ambiente, são duas espécies, que vivem naturalmente no ambiente aquático, ou seja, a gente tem essa condição de comparação, de fazermos uma analogia, e a gente vê uma camuflagem muito bem feita por esse animal maravilhoso. A convergência evolutiva origina essa analogia, essa comparação, que acaba se referindo à forma, que é a morfológica, a forma e a função, entre estruturas que acabam desempenhando a mesma função. Um exemplo são as asas das borboletas e as asas do morcego.
Aí a gente vê dos morcegos, perdão, apesar de não serem da mesma espécie, é óbvio, é claro, né? Vivem no ambiente aéreo e apresentam estruturas análogas, ou seja, que sejam comparadas com as funções que desempenham, que é fazê-los voar. Então, assim, através dessas convergências da evolução, ou evolutiva, como você queira chamar ou entender, podem acontecer, podem desenvolver estruturas e formas corporais que são semelhantes devido à adaptação que se encontra por localizarem-se no mesmo ambiente. Então, assim, quando a gente fala de filogenia, a gente também fala de consistência, a ideia, a hipótese sobre histórias dessa evolução, desde os ancestrais comuns, né, até os seres mais recentes. A filogenia, nasceu em 1966, essa ideia de comparação, de estudo, a partir dos estudos do cientista Willy Henry, que com os princípios da teoria da evolução de Darwin, acabou por determinar a história de vida dos descendentes e a elaboração de cladogramas, como eles chamam, né, que são fundamentais na elaboração dos sistemas que entendemos como classificação dos seres vivos. Essa filogenia e cladística, né, que a gente chama, estuda essa parte genealógica, essa história genealógica, essa parte evolutiva, né, de hipóteses de relações entre esses animais que são ancestrais aos que vivem hoje e se baseia na história da forma, da função, do comportamento e da estrutura celular dessas criaturas, desses seres que vieram antes do que nós temos hoje. É o ramo da biologia que consiste, o que reconstrói essa história de forma sistemática, de forma organizada, de forma que a biologia acaba se preocupando em entendê-la e explicá-la de uma maneira mais tranquila, para os estudos de maneira tranquila, repetida, sistemática, dos sistemas, das organizações, a descrição da espécie é fundamental. Essas características genéticas, ecológicas, fisiológicas, de forma e de função, de evolução, entre outras coisas, acabam proporcionando bons resultados no sentido do entendimento. Então, a biologia, a filogenia acabam se agrupando, se organizando, se explicando e trazendo para nós que somos professores, vocês que são alunos e todas as outras criaturas do planeta um melhor entendimento sobre o que aconteceu com todos os seres, inclusive o ser humano, o homem e todos os outros animais e que ainda podem acontecer no sentido de transformação, no sentido de explicar como essa transformação acontece, no sentido de explicar como cada organismo trabalha, no sentido de explicar como cada organismo evolui. Então, o processo de evolução, de entendimento, acaba sendo mais fácil quando há um estudo de função, de forma, de maneira organizada. Obrigado, nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.